Amém? Vamos orar antes da gente começar? Então, quem está entrando, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o livro de Ezequiel, capítulo 33, tá bom? Vamos orar então. Amém, Senhor. Te adoramos nessa manhã, Pai. Te adoramos, engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, abrimos os nossos corações e as nossas mentes para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito, Pai. Vem ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades, Pai. Tu conheces os nossos corações e sabe aquilo que nós temos precisado, Deus. Nós queremos ser conduzidos por Ti, queremos ser tocados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, revela a Tua palavra para nós nessa manhã, para que sejamos transformados à Tua imagem. Queremos nos parecer mais contigo, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, papai. Amém. Amém. Dona Maria, bom dia. Sandrinha entrou, bom dia. Vanessinha, que bom você aqui. Dona Sueli, a mãe do Lipe, que legal, bom dia. Sejam bem-vindas. Que delícia, gente. Então vamos lá, né? Ezequiel 33. Então eu estou estudando o livro de Ezequiel agora e alguns capítulos antes eles vêm narrar o juízo de Deus sobre diversas nações, né? Então o Senhor, ele chama esse profeta, o profeta Ezequiel, ele é um profeta que ele está profetizando, declarando ali a voz do Senhor, as palavras do Senhor, no cativeiro, na Babilônia, né? Ele faz parte de daquele grupo, de um dos grupos que foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então ele está distante da sua terra, ele está distante de Israel, e ali na Babilônia ele está profetizando. Então vários capítulos antes ele está declarando, porque o Senhor chama ele e diz assim: Ezequiel, declara as palavras do Senhor sobre o Egito, sobre Sidom, sobre Tiro. Então ele levanta a voz e ele começa a declarar tudo o que iria acontecer com essas nações, que seria juízo de Deus, né? Pela sua maldade, pelas suas transgressões, pelos seus pecados. O Senhor então mostra a esse profeta o que aconteceria com essas nações, com esses países, com estes povos, como consequência dos seus próprios pecados, né? Então, Ezequiel vem nessa pegada, assim, o livro vem assim, pá, declarando os juízos do Senhor. Bom dia, Vera, chegou por aqui também. E então, queridos, nós chegamos no capítulo 33. E é um capítulo muito especial. Então, o capítulo 33 de Ezequiel, para quem está chegando agora, bom dia, Rodrigo, Melissa. Ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, a gente vai falar sobre o atalaia hoje, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele.
mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele e ele se converter do seu caminho, ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então vamos parar um pouquinho por aqui. E aí comecei a pesquisar um pouquinho com relação a isso também. O que era um atalaia, né, amados? Então, antigamente, as cidades, mesmo que elas, ainda que elas tivessem uma certa proteção, ainda que elas tivessem muros ao redor delas, sempre havia uma torre de vigia, um lugar alto, onde ali ficava, então, um atalaia, né? Um vigia ou um sentinela, como a gente também ouve, né? Então, qual que era o papel desse atalaia que o Senhor está falando para Ezequiel? Ezequiel, eu te constituí atalaia sobre Israel, né? E aí ele diz assim, o sentido desse atalaia é, você tinha o ofício, melhor dizendo, você tinha que subir num lugar muito alto. Então, assim, nos lugares baixos, né, onde há movimentação, ali tem toda um agito, né? Tem ali o pessoal, as crianças correndo, brincando, tem as pessoas indo trabalhar, as pessoas indo ao campo, trabalhar na lavoura, indo, voltando, há aqueles comerciantes, né, indo para fora, para a rua, levando as suas mercadorias, oferecendo as suas mercadorias, e aí aquele burburinho, aquele agito na rua, isso é bem embaixo, né? Aí você começa a subir um pouco mais, ainda tem alguma coisa, tem algumas árvores altas, algumas construções altas que ainda impedem a nossa visão. E as torres, elas tinham que ser construídas mais alto ainda. E acima de toda essa movimentação, de todo esse burburinho, de todo esse barulho, de todo esse agito, acima ainda das construções, das árvores, e lá em cima ficava então uma torre. E esse vigia, esse atalaia, esse sentinela, ele subia lá e ele levava consigo uma trombeta. E é muito interessante porque a gente é muito semelhante ao que o Senhor espera de nós como atalaias do Senhor hoje em dia, amados. Assim como esse atalaia, quando ele subia lá em cima, somente lá em cima, muito acima de todo esse barulho, ele conseguia ter uma visão melhor de tudo que acontecia lá embaixo, né, do real cenário geral, porque quando a gente está lá embaixo, a nossa visão é muito curta, ela é muito limitada, né, amados? A gente vê muito pertinho só do que está acontecendo com a nossa vida, ao nosso redor, na nossa casa, né? Tem uma circunferência ali que a gente tem um contato visual, mas é muito limitado. Então, lá em cima, esse atalaia conseguia ter
uma visão geral das coisas, né? Ele conseguia ter uma visão mais ampla. Ele não se atinha, ele não conseguia se ater ali a pequenas coisas, pequenas coisinhas, mas ele conseguia ter uma visão muito mais ampla para que ele conseguisse enxergar coisas maiores, coisas mais sérias, coisas mais relevantes. Então, amados, eu achei muito legal também que eu fui procurar a raiz dessa palavra, atalaia e sentinela. Sentinela no original também significa ouvir, né? Então, lá de cima, ele conseguia aguçar os seus ouvidos e a sua visão. Então, quando algo perigoso ameaçava, se viesse, por exemplo, um inimigo, algum ladrão, alguma ameaça real para aquela cidade, esse sentinela, ele era o primeiro a ver. Lá de cima, ele era o primeiro a perceber e ele então tocava a sua trombeta, e quando esse atalaia tocava a trombeta, o povo lá embaixo tinha então a chance de tomar uma atitude para que escapasse da morte, né? Ele tinha uma chance de lutar, uma chance de lutar pelos seus, pela sua própria vida, pelas suas coisas. Eles conseguiam então ao menos não ser pegos de surpresa. E eu vejo que hoje, como nós precisamos entender esse papel do atalaia. Porque aqui embaixo, né, amados, tá tendo muito barulho, muito ruído, muito burburinho. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Você liga a televisão, um canal tá falando uma coisa, outro canal tá falando outra. Você abre o teu celular e você dá uma roladinha ali, são muitas vozes, muita gente falando. Bom dia, seu Geraldo, seja bem-vindo aqui conosco. Então você abre o teu computador, você abre o teu celular, é muita voz, são muitas vozes, né? E nós ficamos aqui embaixo com a nossa visão muito limitada. Então, às vezes, nosso coração fica aflito, porque nós não sabemos ao certo quem ouvir, o que fazer, né? Uns dizem, tenha cuidado, seja sensato nesse momento, não tome nenhuma medida ousada, não é momento de arriscar e tal. Aí você começa a ouvir outras vozes dizendo, não se acomode, é momento de inovar, é momento, você tem que tomar alguma atitude, você tem que fazer algo, né? De repente para o seu negócio, para suas coisas, para o seu ministério, né? Você tem que se adaptar e tal. E aí são tantas vozes e tantas coisas que a gente tem visto e ouvido, que a gente fica assim até meio zonzo, né? Até meio tonto. E o Senhor tá falando, suba, vá para um lugar mais alto, vá para um lugar mais alto. Você precisa ir acima dos ruídos, dos barulhos, das vozes, você precisa subir, né? Nós somos os atalaias do Senhor hoje e nós precisamos subir. Lá em cima, onde nós conseguimos aquietar essas vozes, quando nós conseguimos contemplar, né, da perspectiva do Senhor, ter ali uma visão maior, uma visão mais ampla, dessa forma nós vamos conseguir enxergar aquilo que realmente importa e vamos conseguir perceber as reais ameaças e aquilo que era só um animalzinho,
era só um bichinho, né? Às vezes lá embaixo a gente fica todo apavorado, achando que realmente é um problema ou é uma ameaça, alguma coisa, e de repente não, de repente era uma coisa pequena. Lá de cima nós conseguimos enxergar os perigos reais, e também lá de cima o Senhor vai nos dar uma visão melhor, e nós vamos conseguir ouvir melhor aquilo que o Senhor quer que a gente faça, aquilo que o Senhor não quer que a gente faça. Nós vamos poder então discernir melhor as situações e aquilo que o Senhor espera de nós, né, amados? Então, hoje nós somos esses atalaias do Senhor, nós precisamos subir. Como é que a gente sobe, né? Como que a gente aquieta essas vozes? Primeiro, amados, nós precisamos zelar pelo nosso tempo com o Senhor, né? O nosso devocional, aquele momento em que você vai se desligar de tudo e você vai ficar quietinho no teu secreto, no teu quarto, na tua sala, não sei onde é o lugar que você costuma ali se encontrar com o Senhor. E ali você vai silenciar todas as outras vozes para ouvir a voz do Senhor. Você vai dizer: Senhor, me ajuda a subir, me ajuda a ir mais alto. Eu quero ver além das nuvens, eu quero ver além desse barulho, eu quero subir acima das transmissões e eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero ter a visão que o Senhor tem das coisas, das situações. Eu quero saber o que realmente é uma ameaça real, o que não é, o que é só barulho. Me ajuda, Senhor. Então, nesse nosso encontro com o Senhor, é que nós vamos conseguir subir mais alto do que os barulhos, amados. Isso é muito importante, tá bom? Vamos continuar aqui no texto, então? Aí é muito interessante o versículo 10 do capítulo 33 de Ezequiel, que ele diz assim: Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações ou transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Eu achei incrível esse texto, porque é muitas vezes o que nós fazemos. Eu me peguei fazendo isso muitas vezes, né? O Senhor fala para nós: vocês são os atalaias, vocês têm que subir mais alto. E quando vocês realmente virem alguma ameaça real, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão avisar o povo para que ele se converta dos seus maus caminhos, para que ele deixe a sua vida de pecado, de transgressão, de injustiça, né? Isso que a gente leu nos versículos anteriores. E ele diz assim: olha, quando você tocar a trombeta, ou seja, quando nós abrirmos a nossa voz e nós avisarmos as pessoas, olha, opte pela integridade, né? Seja íntegro, seja correto, seja justo. Não é um momento porque nós estamos ali um pouco assustados, um pouco muito receosos com relação ao futuro, o que vai acontecer, como vai ficar com a economia, como vão ficar os nossos empregos ou as nossas, né, tudo da nossa vida. A gente começa a pensar nisso e aí o Senhor está falando: olha, não é um momento de negociar valores, não é um momento de você deixar a sua vida de retidão. Então esse é o som da trombeta que nós precisamos soar, sabe? A gente precisa falar: se apeguem com o Senhor. Eu te digo, meu irmão, se apegue com o Senhor, se apegue, busque nele o teu auxílio, busque nele o caminho que você deve trilhar. E o Senhor está falando: olha, quando nós alertarmos as pessoas, tocarmos essa trombeta, quem ouvir, quem considerar, poderá livrar a sua vida da morte, poderá então tomar outra atitude, mudar de comportamento.
Se ele fizer isso, vai ser ótimo, ele vai livrar a vida dele. Mas se tiver pessoas que não vão dar ouvidos para esse alerta, elas vão morrer pela iniquidade delas mesmas, pelos seus próprios pecados. Mas o sangue delas eu não vou requerer de você, porque você avisou, você alertou. Agora, se eu te falar para você alertar e você não alertar, elas vão continuar morrendo na iniquidade por causa da iniquidade delas. Mas o sangue delas eu vou requerer da tua mão. Isso é muito sério, né? A gente pensa, meu Deus, como o Senhor leva a sério essa nossa incumbência de alertar o povo. E aí quando nós então entendemos isso e nós falamos, eu acho que eu entendi, Senhor, a importância que o Senhor dá para essa nossa missão, né, do ir, de fazer discípulos, pregar a palavra a todas as nações, eu entendi isso. Mas aí, amados, geralmente vem uma flecha na nossa mente, no nosso coração, e eu acho que você vai concordar comigo, talvez você já tenha pensado nisso. Se você já tenha pensado nisso, você pode comentar aqui e falar, é verdade, já fui picado por esse bichinho aí. Esse texto, ele diz assim, ó, disse a casa de Israel, vocês falam, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? É como se a gente falasse assim, a gente sabe que tudo que está acontecendo é juízo de Deus por causa do acúmulo de pecados, de injustiças, de transgressões. Realmente é muito pecado. Você começa a olhar para as nações, para a nossa própria nação, você começa a pensar em tudo, você lembra da corrupção, você lembra do carnaval, você lembra da sensualidade exacerbada, né, que há nas nossas mulheres, nos homens também. Você começa a olhar o sistema de educação tão corrompido, querendo ali deturpar as nossas crianças. Você começa a olhar até mesmo para o sistema religioso, né? Você vê tanto absurdo no meio de igrejas, de lideranças e tudo mais, e você começa a desanimar pensando assim, é muito pecado. É muito pecado. Gente, a gente está sofrendo tudo isso porque realmente os pecados estão aqui, eles recaem sobre nós e o Senhor está trazendo juízo. Tudo que tem acontecido é consequência desse acúmulo de injustiça. E aí você se sente desanimado para tocar essa trombeta. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu isso? Você já pensou nisso? Você já olhou ao redor e falou assim, é muita injustiça, é muita coisa errada, é muita maldade, é muita violência, é muita tristeza, ideologia de gênero, né? A Sandrinha tá falando isso, verdade. Você começa a olhar tudo isso e pensa, é demais. E o Senhor tá falando isso, tá falando assim, olha, fale para a casa de Israel, vocês dizem, é muito pecado que está sobre nós, né? É muita maldade. E a gente começa a desanimar na nossa missão de tocar a trombeta. Mas, amados, olha que incrível o versículo seguinte a esse. Já seguinte, esse é o versículo 10, agora veja o que diz no versículo 11. Diz-lhes, o Senhor falando, diga, né? Assim como eu vivo, ou assim como vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então já em seguida o Senhor disse assim, olha, assim como eu vivo, tão certo como eu estou vivo, tão certo quanto eu sou real,
Eu digo para vocês, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer, eu não me alegro. Eu não me alegro de executar ali o juízo e dizer, né, esse é o castigo pela tua maldade. Eu não me alegro. Sabe com o que eu me alegro? Eu me alegro, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Ele diz assim, gente, realmente é muita maldade. Realmente o acúmulo de justiça, de injustiça faz com que venha o juízo. Mas eu digo para vocês, eu não me alegro quando acontece isso. Eu me alegro quando um mal se converte do seu mau caminho. Então ele está falando assim, ó, ainda que seja muito, continuem tocando a trombeta, continuem anunciando, continuem avisando, alertando, gritando, falando, gente, esse é o momento de nós mudarmos, é o momento de nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa postura, a motivação do nosso coração. É momento de mudança, de transformação. O Senhor está falando, é muito mesmo, mas eu não tenho prazer nisso, eu não quero fazer isso. Eu não quero, eu me alegro quando o ímpio se converte. Então, por que vocês não se convertem e não vivem? Então, nós precisamos continuar tocando a trombeta, soando a nossa voz, dizendo, o Senhor tem vida, o Senhor tem restauração, o Senhor tem esperança, o Senhor tem novidade de vida, o Senhor tem água para o sedento, o Senhor é pão para o faminto, Ele é vida para os que estão morrendo, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é alento, Ele é graça, quando nós estamos diante de uma situação que a gente não acha que a gente vai suportar, a gente diz, é duro demais, é pesado demais. Ele é graça. Graça é favor imerecido. Ele é misericórdia. Misericórdia é o castigo que nós merecemos e não recebemos. Ele é tudo isso para nós. Então, quando nós anunciamos isso, as pessoas têm a oportunidade de experimentar. Então, elas são livradas da morte e elas recebem vida, vida, vida. Isso é tremendo, amados. Isso é maravilhoso. O Senhor está falando, olha, o acúmulo de justiça é realmente grande. Ele não desmente aquilo que o pessoal fala. Ele não diz, não é por causa das transgressões. Não. Ele não desmente, mas ele diz, eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer nas pessoas que estão morrendo. Eu não tenho prazer quando um corrupto, ele morre na sua corrupção. Eu não tenho prazer quando uma pessoa violenta morre por causa da sua violência. Eu não tenho prazer quando um ladrão morre por causa do seu roubo, da sua maldade. Eu não tenho prazer. Eu tenho prazer quando eles mudam de atitude e eles escolhem a vida. Então ele está falando, não deixe de soar a trombeta. É maravilhoso, né, queridos? Vamos continuar. Versículo 12 é lindo também. Ele diz assim, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo, olha que interessante isso, amados, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Olha só. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças. Isso é incrível, eu já vou explicar. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O Senhor está falando assim, olha, aquele que é justo, ele que não se fie, ele que não fique confiante na sua justiça, porque ele não será livre no dia em que ele pecar. No dia em que ele pecar, ele não vai... eu não vou levar em consideração todas as justiças dos dias passados se ele mudar o seu comportamento, né? Tem pessoas que dizem, eu sempre fui bom, eu sempre fui uma pessoa correta, justa, sempre procurei fazer o bem, e aí de repente ela muda e ela começa então
a enganar, a passar uma perna aqui, né, a deixar de pagar um imposto ali, ela começa uma mentirinha aqui, um engano ali. O Senhor está falando, olha, não pensa que você vai se livrar dos teus atos de injustiça por causa de um passado justo que você teve. E da mesma forma ele fala assim, ó, o ímpio, ele não vai cair pela sua impiedade, pela sua iniquidade, se ele se converter dos seus maus caminhos. É muito incrível isso, amados. Preste atenção. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Então ele está falando, quando nós alertarmos, quando nós soarmos a trombeta, porque ele diz assim, ó, quando eu também disser ao ímpio, como que o Senhor vai dizer ao ímpio? Através de nós. Nós somos as trombetas de Deus, aqueles que estão soando a sua palavra. Então ele fala, quando o ímpio se arrepender dos seus pecados e mudar, fala assim, ó, ele pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, fazendo restituição, praticando a justiça, ele vai viver. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Essa parte é tremenda, amados, ela é tremenda. Por quê? O que o Senhor está falando aqui nessa sequência? Nós fomos construindo esse conhecimento, né? E agora nessa sequência ele está falando, olha, às vezes a gente olha para umas pessoas e pensa assim, meu Deus, conheço essa pessoa há anos, né? Meu pai já conhecia, meu avô conhecia, não sei, conhecia desde a infância, é uma pessoa que sempre andou torto, é uma pessoa que nunca foi correta, sempre foi de passar perna, de enganar, de mentir, de se aproveitar. Mas o Senhor está falando que nós não podemos desistir dessas pessoas. Ele está falando assim, olha, se essa pessoa decidir mudar, eu apago o passado dela e aquilo que ela decidir fazer, né? Se ela decidir realmente se converter, se ela buscar ali mudar de atitude e começar a viver uma vida íntegra, ela vai ser salva, ela vai viver. Então o Senhor está falando que nós não podemos desistir de ninguém, amados, ninguém. E o Senhor está falando também das pessoas que sempre foram corretas e se desviaram. Então, o que nós podemos aprender com isso, amados? É muito interessante o ensino que tem nesse texto. Ele está falando assim, ó, cada dia é uma oportunidade que nasce para cada um de nós fazermos uma escolha entre a vida e a morte. Então, todos os dias que nasce, nós podemos escolher em assumir uma vida de retidão, em mudarmos de postura. Cada dia é uma oportunidade. E outro ensino incrível nessa palavra, nesse momento. Cada um é responsável por suas ações e o seu destino eterno, ele pode ser determinado pela escolha que nós fazemos hoje. Então não importa o nosso passado, se hoje nós decidirmos, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou buscar andar em retidão, eu vou me conformar à sua palavra, eu vou me deixar me moldar a sua palavra, né? Como a Rosinha escreveu, ele é perfeito para nos moldar. Exatamente, se nós nos deixarmos moldar por ele, ele está dizendo que ele pode mudar o nosso destino eterno no dia em que nós decidirmos pelo Senhor.
Isso é incrível, amados. O Senhor está falando, pode ser grandes as transgressões, podem ser muitos os pecados, podem ser muitas as injustiças, mas se uma pessoa em um dia, se hoje ela decidir mudar, ela está ali selando um destino eterno diferente. Ela está escolhendo a vida. Por isso que nós não podemos deixar de proclamar. Por isso que nós não podemos deixar de anunciar as palavras de vida que o Senhor colocou nos nossos corações e nos selou com o seu Santo Espírito, amados. Estamos vivendo um momento de muita apreensão, né? Um momento de muito assombro. As pessoas estão apavoradas, sem saber, apavoradas com medo de adoecer, apavoradas com medo de empobrecer, de passarem necessidades, mas nós também estamos vivendo um momento único em que eu nunca vi as pessoas tão abertas para serem consoladas, para receberem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Então, nós precisamos aproveitar este momento para anunciar essa palavra de vida que o Senhor nos confiou, né? E você mesmo, se você que está ouvindo essa palavra e você está aí com o teu coração queimando e dizendo, eu quero mudar, eu quero fazer uma escolha diferente, eu quero optar pelo caminho da integridade, pelo caminho do Senhor, o caminho da santidade. Se você está ouvindo e essa palavra está queimando no teu coração, eu te digo, chegou o dia da salvação, chegou o dia em que o Senhor estava esperando para que você tomasse essa atitude. Hoje mesmo você pode mudar o seu destino para sempre, para sempre. O Senhor, Ele não tem prazer na punição, na disciplina, no ato de justiça, de condenação, mas Ele tem prazer quando nós decidimos mudar as nossas vidas, o nosso comportamento, mudar a motivação do nosso coração e buscar acertar, buscar viver conforme agrada o Senhor, né? Rosinha escrevendo, um coração arrependido é o primeiro passo para a busca do aperfeiçoamento. É isso mesmo, um coração genuinamente arrependido, ele é tudo que o Senhor precisa para começar a grande obra de transformação que Ele deseja. É nisso que Ele tem prazer. Ele tem prazer em derramar vida sobre nós e não morte. Ele tem prazer de derramar restauração. Você já pensou, amados? Eu estava pensando ontem um pouquinho sobre a essência do Senhor. O Senhor, Ele é um Deus, a gente sabe, de amor. Ele é um Deus que está na sua essência, esse desejo pela restauração, pela reconciliação, né? Ele não se conformou de estar distante de nós estarmos condenados pelos nossos próprios erros e pecados, mas Ele enviou o seu amado Filho para que Ele pudesse, então, nos restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Ele não se conformava em nós não estarmos redimidos dos nossos pecados. Então, o nosso Deus é um Deus de redenção, é um Deus de restauração. Ele é um Deus que está na sua essência, né? No seu coração, querer nos transformar, querer mudar as nossas vidas, o nosso destino. Então, amados, nós também precisamos ter isso dentro de nós. Dentro de nós deve bater um coração que anseia pela restauração da vida das pessoas, um coração que sonha e almeja por vida, né? Não pela morte, não pelo castigo, não pelo juízo, mas nós devemos torcer e lutar e nos esforçar para que haja essa reconciliação, né? Jesus, Ele cumpriu o ato
de reconciliação, né? E a nós foi incumbida a palavra de reconciliação. Então tem que estar no nosso coração também o desejo genuíno de que as pessoas se reconciliem com o Senhor, porque esse é o seu desejo, é isso que arde no seu coração. Então que nós tenhamos nos nossos lábios uma palavra de esperança, de vida, de aconchego para todos aqueles que chegam até nós cambaleando, né, com seus joelhos vacilantes, cansados e exauridos já de uma jornada distante do Senhor. Que nós sejamos aqueles que vai tocar a trombeta para que eles sejam despertos, né? As pessoas chegam assim, meio zonzas, sem saber o que pensar, no que acreditar, saber o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, nós abrimos a nossa boca cheia das sagradas escrituras e nós tocamos a trombeta, fazendo ressoar, né, a palavra de vida do Senhor, para que então elas sejam despertas e ela pensa: ei, eu estava num caminho de perigo, de morte, mas o Senhor tem para mim vida. E assim, elas e nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Então, o que eu tinha para compartilhar hoje era isso, essa palavra a respeito de nós sermos esses atalaias do Senhor, que o Senhor realmente mexa conosco para que a gente não consiga se conter, né? Porque, amados, numa cidade que tinha essa torre forte, esse atalaia, aquelas pessoas estavam confiando as suas vidas nas mãos do atalaia. Elas podiam ficar tranquilas, porque aquele atalaia, vendo um perigo real, ele ia ressoar a sua trombeta. Então, que nós não durmamos no nosso posto, que a gente não deixe de falar aquilo que precisa ser falado, porque o Senhor espera que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos e possam viver a vida que Ele tem para elas. Amém, amados? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigada, porque ela é vida para nós, ela traz, Senhor, esperança aos nossos corações, ela nos toca profundamente, Senhor, a ponto de sair do nosso intelecto, chegar ao nosso coração, tomar os nossos sentimentos e fazer com que ela saia, Senhor, da teoria e faça com que a gente coloque em prática. Essa é a vida da Tua palavra, e nós queremos isso mesmo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a receber isso nos nossos corações e a colocarmos em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma extensão do Senhor aqui na terra. Nós queremos continuar a missão e a grande obra de Cristo, Pai, que é anunciar a palavra da reconciliação. Queremos que o nosso coração esteja queimando, Senhor, por ver as pessoas mudando os seus destinos e se convertendo dos seus maus caminhos e vivendo a vida que o Senhor tem para elas. Que nós não nos conformemos, Pai, em ver uma pessoa caminhando para a morte e não falarmos nada. Nos ajuda a sairmos da nossa zona de conforto, da nossa timidez, do que quer que seja, Senhor, e nos dá ousadia e sabedoria e amor e carisma, para que possamos tocar a trombeta de uma forma que alerte, acorde as pessoas e faça com que elas escapem da morte e vivam a vida que o Senhor tem para elas, Pai. Sabemos que é um momento incrível da história em que o Senhor está chamando muitos ao arrependimento, o Senhor tem chamado muitos a Te conhecer de verdade, para viver aquilo que o Senhor deseja que elas vivam. Nós queremos somar contigo, Senhor, queremos ser participantes, ser as Tuas testemunhas vivas, os Teus embaixadores nessa terra,
Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos ajude, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Queremos ser esses atalaias. Amém, Sueli. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bom ter estado com vocês, compartilhar essa palavra, que possamos agora sair aí dos nossos lugares e fazer ressoar essa trombeta do Senhor maravilhosa, que tem poder para curar, sarar, restaurar e trazer vida. Amém, amados? Deus abençoe vocês.